Olha, urgente e é urgente mesmo. Filho de Bolsonaro convoca a imprensa e solta a maior bomba do ano a favor do presidente Bolsonaro. A verdade é que o sistema não quer que você saiba e nós vamos trazer para você os detalhes aqui agora no nosso canal. Então é muito importante que você fique ligadinho, porque diretamente dos Estados Unidos, atualizações quentíssimas sobre um dos filhos do Bolsonaro que teve que deixar o Brasil, ir para os Estados Unidos, furou o zóio do Lindinho, e eu vou contar para você. Como assim, Rodrigo? O Lindenberg Farias, que dançou com a atitude do Eduardo Bolsonaro. E agora, novidades. Novidades eu conto para você agora. Vamos lá. Urgente, mas antes de mais nada, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. Olha só, urgente, hein? Filho de Bolsonaro convoca a imprensa, solta a maior bomba do ano a favor do presidente Bolsonaro, e a verdade que o sistema não quer contar para você, eu trago para você aqui agora, querido espectador deste canal. Vocês lembram do Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo para milhões de brasileiros, lançou uma bomba que promete mudar o jogo para o ex-presidente Bolsonaro e também os seus aliados. Com um tom completamente firme e também confiante, um documento em mãos, né? Ah, Rodrigo, não, eu vou trazer para você aqui o resumo. Depois, se eu conseguir, tá? Se eu conseguir, eu coloco o vídeo para você aqui no link da descrição para você assistir o vídeo na íntegra, porque o vídeo está nas redes sociais dele. Para não ficar retransmitindo rede social, porque o YouTube tá um perigo, gente. Esse negócio de ficar retransmitindo conteúdo de terceiros. Não pode, tá? Não pode. Ah, mas fulano faz no canal dele. Daqui a pouco vai se lascar, porque não pode. Eu já passei por isso. Então, confia que o que eu vou resumir para você aqui já vai ser o suficiente para você entender. Depois você pode ir lá na rede social do Eduardo Bolsonaro e acompanhar. Então, com o documento em mãos, ele demonstrou que as narrativas da esquerda e também da imprensa militante estão com os dias contados. Desafiou abertamente o que ele chama de mentirosos profissionais. Palavra do Eduardo Bolsonaro. E ele disse o seguinte: tentam manchar o legado do meu pai. A fala do Eduardo foi tão emblemática e foi tão forte que acendeu um pavio prestes a explodir no Brasil. Como é que tudo começou? Vou contar para você desde o começo para que você possa entender. Tudo começou com uma série de postagens no X, estou falando para você, onde perfis aliados à esquerda acusaram Eduardo Bolsonaro de mentir sobre articulações internacionais com o governo Donald Trump. Ou seja, eles estão gritando agora que a saída do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é uma falácia, de que o Trump não está do lado do presidente Bolsonaro, nada, que é tudo conversa fiada. Aliás, homens e mulheres de pouca fé, sabe o crente bully de por café? Não tem essa piadinha? O crente bully, crente de pouca fé. Tem muito patriota bully, também de pouca fé, acreditando, não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada. Gente, nada acontece da noite pro dia, não é um apertar de um botão, tá tudo resolvido, manda
o Lula para o espaço e está tudo certo. Não é assim. Envolve muita articulação política que, ó, dá trabalho. Vocês lembram quando aquela comitiva Eduardo Girão, Gustavo Gayer, se encontrando com Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, Alan dos Santos, a Ludmila Grillo também recebendo a turma lá. Fala mais aí. Tem uma turma boa, Carla Zambelli, o próprio Nicolas. Uma turma forte que ia para os Estados Unidos levar debaixo do braço, né? Eles iam lá debaixo do braço com a pastinha e entregava documentos assim comprometedores para a OEA e também para as comissões de direitos humanos internacionais nos Estados Unidos, documentos aos parlamentares americanos. Até então não dava nada. Não deu em nada. Não deu em nada? Hoje, Alexandre de Moraes, Barroso, essa turma do PT aí, vários deles, que eu poderia citar vários nomes aqui, estão correndo risco, inclusive o Supremo Tribunal inteiro, os 11 ministros, estão correndo risco de não poder mais entrar nos Estados Unidos. O processo está rolando. Por quê? Porque esta comissão entendeu que eles agem no Brasil com autoritarismo e vai completamente contra o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Inclusive, teve uma audiência agora no Supremo Tribunal Federal. É tanto assunto, gente, mas deixa eu raciocinar aqui. Eu já vou me ater aqui à pancada e à patada, né? que o Eduardo Bolsonaro deu nessa turma de militante jornalista, falando: vocês estão achando que eu estou mentindo? Ele pega e detona. Mas teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal agora, eu vou até colocar isso para você. Você fala: a pressão internacional não está valendo de nada. Está valendo muito, gente. Vocês lembram disso daqui? Ó? Vou colocar aí na tela para você. Lembram disso? Que o Zanin estava lacrando o celular de todo mundo em audiências no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do golpe lá, né? Do golpe, né? Do golpe. Agora acabou a palhaçada. Depois de um manifesto internacional de jornalistas internacionais, do próprio parlamento americano, né? O delegado responsável por sanções internacionais dos Estados Unidos prestes a pisar no Brasil, o que aconteceu agora? Supremo Tribunal Federal não lacrou celulares em julgamento de núcleo de suposta trama golpista. A decisão ocorreu depois de polêmicas, né? Que motivou até nota de repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil ao ato do presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. Não é o mérito da Ordem dos Advogados do Brasil. Para mim, a OAB sempre é uma voz atrasada. Sabe aquelas transmissões da Copa do Mundo? O Mauro Naves, esse aqui é antigo, hein? Mauro Naves, com aquele fonão de antigo, Galvão Bueno lá no sul. Não é isso, Mauro Naves? Conta pra nós como é que tá o clima aí no campo. Aí o Mauro Naves fica assim: passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, Mauro Naves. É isso aí, Galvão, tá? Já passou. A OAB, ela fica com um fone de ouvido acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Tudo que a OAB responde é com delay, é com atraso. A OAB sempre se manifesta com atraso. Então, eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal recuou por conta da nota da OAB. Não, a nota da OAB cooperou com delay, com atraso, para que não acontecesse mais essa palhaçada, né, desses decretos do Cristiano Zanin. Agora, o Eduardo Bolsonaro fazer esse comentário de que, né, o governo Donald Trump desmentiu. Agora sim, vamos à notícia aqui. Nossa, Rodrigo, demora, hein? Demora. Eu sei que demora.
É porque eu tenho que fazer algumas ligações aqui de pensamento, de raciocínio. Tem gente que não gosta, mas é assim que o canal funciona, gente. É assim que a banda toca. Ah, eu não gosto. Então vai assistir alguém que já lê para você lá a notícia e você não tem entendimento e ligação de nada. Depois, por isso que você não sabe discutir política. É por isso que você não sabe argumentar. Você tem que ouvir o argumento para você entender por que chegou, que as coisas estão chegando até aqui. Porque essa turma, né, não é a Ordem dos Advogados do Brasil que botou pressão no Supremo Tribunal Federal e esses decretos fajutos aí de mandar lacrar celular da turma, né, nas audiências da corte. Não, mas é o que o Eduardo Bolsonaro fala aqui. O governo Donald Trump, por exemplo, desmentiu a versão dada pelo Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado ao Brasil para tratar de sanções contra autoridades brasileiras. A viagem ocorrerá a partir de segunda-feira, mas a versão da Embaixada dos Estados Unidos não cita a lista de temas a serem tratados na questão definida. Isso aqui, gente, foi a imprensa brasileira que está, como eles estão com medinho, né? Eles estão dizendo, não, mentira do Eduardo Bolsonaro, conversa fiada. Aí o UOL coloca assim, ó, falando que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo. Além disso, o UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, de um funcionário do governo Trump, já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo reestabelecer a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Ou seja, né? Aqui, ó. Ou seja, eles estão dizendo que a ida do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos é porque ele foi trabalhar para o governo americano lá, conseguiu um emprego bom lá e agora está dizendo que está lá para resolver as questões do pai. Isso é que a imprensa publicou. O Eduardo Bolsonaro leu a manchete e falou, é? Então vamos fazer o seguinte... Vocês estão falando que é mentira minha, que eu estou aqui porque eu vim aqui aproveitar uma oportunidade de trabalho para ajudar o governo americano na questão de crime organizado? Então, beleza, então. Então, como que vocês me explicam isso daqui? O recuo do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação às ações condenatórias. Você acha que eles estão preocupados com crítica do Brasil ou estão preocupados com as possíveis sanções do delegado responsável por sanções do governo norte-americano chegar no Brasil com tudo pronto nas mãos, mastigadinho, para questionar as autoridades brasileiras? E isso vai continuar, essa patifaria, e essa outra palhaçada vai continuar, e esse negócio de ministro supremo lacrar celulares dentro de audiência, isso não existe em lugar nenhum do mundo, proibindo, por exemplo, ou atrapalhando o trabalho dos advogados. E aí de repente você vê Supremo recuando, ações de lacração de celular não acontecendo mais, ações condenatórias não acontecendo mais, liberação de pessoas para cumprirem pena em casa, como é o caso da cabeleireira Débora e tantas outras. O Eduardo Bolsonaro foi listando. Vocês acham mesmo que isso daí é porque a Ordem dos Advogados do Brasil lançou uma nota? Porque a Globo agora passou a criticar o governo? Ou porque nós estamos aqui denunciando tudo que está acontecendo aí? Isso nada impede do Eduardo Bolsonaro ter sido empregado pelo governo americano. Bom para ele. Isso, na verdade, gente, mais prova do que a narrativa do UOL é uma falácia. Prova que sim, o Eduardo Bolsonaro tem muito, não é pouco não, crédito, um brasileiro estrangeiro trabalhando junto ao Departamento de Combate ao Crime Organizado dos Estados Unidos, lá representando o Brasil. Para mim, meu querido, dois coelhos numa cajadada só. Isso só mostra o quanto Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele tem crédito. Aí o Eduardo Bolsonaro, claro, fica bravo. Aqui tem a resposta dele. Ó. Chega de ser engraçado.
ver alguns jornalistas despreparados para tentar me desmentir e descredibilizar o trabalho que tenho feito aqui nos Estados Unidos. Aí, lógico, depois aqui ele desce o bambu, mas resumidamente é mais ou menos isso aqui que ele diz, tá? Vamos lá, dê o seu like, ele é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha. E nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom.